Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. No vídeo de hoje nós iremos fazer uma das comparações de níveis de poder mais pedidas do canal, entre Itachi e Minato. E hoje você vai finalmente descobrir quem é o gênio de Konoha mais poderoso. Mas antes de continuar, gostaria de pedir a vocês que curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. Os vídeos dão bastante trabalho mesmo e seu like e inscrição ajudam muito a continuar trazendo mais desse tipo de conteúdo para vocês. Recado dado, bora para análise. Para comparar o nível de poder entre os dois, irei analisar dois períodos distintos, sendo o primeiro deles quando Itachi e Minato ainda eram crianças e o segundo período com os dois já adultos em seu auge de poder. Sendo assim, iremos analisar os poderes e realizações dos dois ninjas, tanto em Naruto clássico quanto em Naruto Shippuden, e com isso veremos qual dos dois é o mais poderoso e o porquê desse resultado. Então, bora ver isso aí? Nosso primeiro período de evolução de poder remete às épocas em que Minato e Itachi ainda eram crianças. Apesar de ambos terem tido sua infância em épocas diferentes, irei analisar cada uma delas separadamente. Começando por Minato. Minato era considerado um gênio ainda na academia ninja, sendo que ele era tão overpower ainda criança que foi o único ninja entre vários ninjas adultos como Chunins e Jounins que conseguiu resgatar Kushina quando ela foi raptada por shinobis da Vila da Nuvem. Minato então, além de conseguir rastreá-la sozinho, ainda foi capaz de derrotar diversos Jounins adultos sem nenhuma aparente dificuldade. Isso tudo quando ainda era uma criança, mano. Agora vamos falar como era Itachi quando criança. Cara, simplesmente não tenho o que falar. Em sua infância, Itachi era um gênio fora do comum. Só pra você ter uma noção, Hiruzen Sarutobi, o Sandaime, havia dito que Itachi com apenas 7 anos de idade já pensava como um Hokage. Não somente isso, mas os feitos de Itachi correspondem com a afirmação de Sarutobi. Olha só os feitos dele. Itachi se formou como um Genin aos 7 anos, foi Chunin aos 10, se tornou Anbu aos 11 anos e finalmente com apenas 13 anos de idade ele se tornou até mesmo capitão da Anbu. Sério, são feitos extremamente sem noção. Agora, como não tivemos muitas demonstrações de força, iremos analisar apenas os feitos dos dois ninjas. E qual deles você acha que era o maior gênio quando criança? Soem os tambores, o gênio mais brilhante desse período é Itachi. Sério, não tem como não dar o resultado final a Itachi nesse período. Muitos podem até mesmo pensar que Minato teria sido sim mais poderoso, dado que Minato detém um recorde no exame Chunin maior que o de Itachi, como visto na novel Itachi Shinden. Porém, o que muitos não analisam nesse fato é que o recorde histórico do exame Chunin que Minato detém é o da prova escrita. Nessa prova realmente Itachi ficou em segundo lugar no recorde, mas lembra daquela prova da floresta que Naruto, Sasuke e Sakura quase não conseguiram escapar no exame Chunin do Naruto clássico? Então, o recorde dessa prova é de Itachi, que terminou a prova em 5 horas e 37 minutos. Claro, esse recorde mais tarde foi batido por Gaara, mas ainda assim ele levou a vantagem nesse quesito contra Minato. Isso sem contar que as realizações de Itachi superam em muito as de Minato com a mesma idade. Só pra você saber, Minato se tornou um Genin aos 10 anos de idade, levando em consideração que Naruto e Sasuke se tornaram Genin apenas aos 12 anos, Minato realmente teria sido bem superior à média ninja. Mas cara, se você olhar Itachi, ele ofusca praticamente todo mundo, tendo se formado como Genin aos 7 anos, enquanto Minato estava se tornando um Genin, Itachi já era um Chunin com a mesma idade, e sem contar que ele foi um capitão da Anbu com apenas 13 anos. Sendo assim, a vitória no período da infância dos dois personagens vai merecidamente para Itachi. Agora nós iremos analisar o segundo período de evolução de poder e essa análise será bem mais completa, pois iremos levar em consideração o auge dos poderes de Itachi e Minato, assim como os seus feitos. E para ser justo, iremos considerar Itachi com 100% de sua energia, assim como iremos analisar o auge de Minato. Irei separar essa análise com os poderes de cada um, depois iremos falar sobre os seus feitos e por fim teremos o vencedor e os motivos pelos quais essa vitória foi dada. Primeiro vamos falar agora sobre Itachi e seu poder simplesmente fora da realidade, literalmente. Itachi foi tido como um gênio do clã mais poderoso de Konoha, o clã Uchiha, sendo que dominou como um verdadeiro prodígio tanto ninjutsu quanto genjutsu e taijutsu, sendo extremamente talentoso com todos eles.
Itachi é também um exímio utilizador do Sharingan, sendo capaz de utilizar o mesmo por muito tempo. E ele ainda possui um grande upgrade do seu Sharingan, sendo esse o Mangekyo, que lhe dá acesso ao Tsukuyomi, Amaterasu e um Susanoo tão apelão que possui o espelho de Yatta, que reflete qualquer ataque, e a espada de Totsuka, que pode selar qualquer um que a espada acerte. Porém, apesar de ser um tanque de guerra com seu Mangekyo Sharingan, Itachi não consegue mantê-lo por tanto tempo, sendo que dentro de Naruto clássico foi dito que seu limite para utilizar o Mangekyo era de 3 vezes num único dia. Apesar desse fato, Itachi conseguia contornar sua não tão alta reserva de chakra com um refinado controle do mesmo. Não somente essas técnicas totalmente overpower, mas Itachi também tem acesso às técnicas Izanami e muito provavelmente também tem Izanagi, técnicas proibidas que levam o usuário a perder a visão, porém que são extremamente poderosas. Izanagi é um genjutsu aplicado no próprio usuário que transforma suas ilusões em realidade, enquanto que Izanami é uma outra técnica ocular extremamente poderosa, na qual cria um ciclo de eventos contínuos na mente do adversário que só é capaz de sair caso o mesmo aceite a realidade e o seu destino. Beleza, agora vamos falar um pouco dos feitos de Itachi, tudo bem? Itachi, ainda jovem, já tinha uma força nível Kage, sendo que deixou a vila para proteger a mesma das sombras e se tornou um membro da Akatsuki. Itachi ainda dizimou o clã mais poderoso da vila, seu próprio clã Uchiha, com a ajuda de Obito. Não somente isso, mas ele era tão poderoso que mesmo o orgulhoso Orochimaru admite que Itachi era mais forte que ele. Ele ainda foi capaz de mostrar sua superioridade contra Deidara sem praticamente esforço algum, se firmando como um dos membros mais fortes da Akatsuki sem dificuldades. Quando em Konoha, ele ainda foi capaz de deixar sob muita pressão Junins extremamente poderosos da vila como Azuma, Kurenai e Kakashi, o qual derrotou rapidamente com seu Tsukuyomi. E você acha que é só isso? Ainda tem mais. Na luta que Sasuke teve contra Itachi, Obito ainda disse que mesmo Itachi enfraquecido ainda teria derrotado Sasuke sem problemas caso quisesse. Isso tudo sem contar que Itachi ainda era um ninja genial, tendo calculado diversos eventos, o que o permitiu se livrar do seu próprio Edo Tensei e derrotar Kabuto, o que ajudou em muito no resultado da quarta grande guerra ninja. Sério, vai dizer que ele não é extremamente apelão. Agora vamos falar um pouco sobre o relâmpago amarelo de Konoha, Minato. Minato foi considerado o ninja mais rápido de todos, não por coincidência. Além de seu Shunshin no Jutsu ser extremamente veloz e avançado, ele ainda tinha sua técnica assinatura, o Deus Voador do Trovão, onde o usuário é levado a um vazio dimensional e se teletransporta de um lugar para o outro que tivesse a marca de seu selo especial, sendo que essa marca poderia ser colocada pessoalmente pelo próprio Minato ou poderia estar presente em uma de suas kunai. Isso fazia com que Minato tivesse uma velocidade absurda, sendo considerado o ninja mais rápido da história por muitos. Não bastasse isso, Minato ainda tinha à sua disposição diversos jutsus bem apelões, como técnicas de selamento extremamente avançadas, sendo capaz de utilizar, por exemplo, o selo de 8 trigramas usado em Naruto para selar a Kyuubi. Possui técnicas de invocação poderosas, sendo capaz de invocar Gamabunta sem esforço em um combate contra 9 caudas. E ainda possui as liberações Yin e Yang, Fogo, Vento e Relâmpago. Já com relação ao seu chakra, além de possuir uma grande reserva natural, Minato ainda pode acessar o modo Senin, apesar de não mantê-lo por muito tempo. Isso sem contar que na quarta grande guerra ninja ele ainda foi mostrado como sendo capaz de utilizar o modo de chakra das 9 caudas com maestria. Além disso tudo, ele ainda tem uma inteligência fora do comum, tendo sido capaz de entender o poder de Obito rapidamente, e também possui um controle de chakra tão gigantesco que foi capaz de inventar o Rasengan. Agora bora falar um pouco de seus feitos. Além de ter sido o Hokage mais jovem da história, Minato ainda se tornou uma lenda graças às suas realizações na terceira grande guerra ninja, tendo derrotado boa parte dos oponentes da Vila da Pedra, o que reverteu a situação da guerra. Ele era tão apelão que seus oponentes receberam na guerra a instrução de que caso avistassem Minato, eles deveriam fugir imediatamente. Ele ainda foi capaz de se provar mais rápido até mesmo que o quarto Raikage, só não tendo derrotado o mesmo, pois foi salvo por Killer Bee. Não só isso, mas ele derrotou até mesmo Obito, descobrindo rapidamente como contra-atacar seu Kamui, e de quebra ainda retirou seu controle da Kyuubi e ainda teletransportou a Biju, salvando a vila inteira no processo.
Tudo isso feito numa velocidade totalmente insana. Olha que badass. Agora você deve estar se perguntando, quem é o mais poderoso entre eles? Itachi ou Minato? E o gênio mais poderoso é Minato. Mas calma, não solta sua rage no dislike ainda, pequeno gafanhoto. Eu separei 4 motivos para explicar o porquê eu realmente acredito que Minato é sim mais poderoso que Itachi e irei analisar cada um deles de forma bem detalhada. Bora lá! Motivo número 1. A equivalência de poderes entre alguns personagens. Nesse motivo irei analisar a força de Minato em 2 situações diferentes, sendo a primeira delas ao comparar a força de Minato com Killer Bee e o quarto Raikage. Killer Bee e Raikage já encontraram Minato no campo de batalha, sendo que Minato sozinho se provou mais rápido que o quarto Raikage, sendo que ele só não foi derrotado pois foi salvo por Killer Bee, que também foi subjugado por Minato. Levando isso em consideração, mesmo Killer Bee e o quarto Raikage juntos, no máximo, conseguiam fazer frente a Minato. E você lembra o que aconteceu com Sasuke já com seu Mangekyo Sharingan, quando enfrentou Killer Bee e o Raikage? Contra Killer Bee, Sasuke quase foi derrotado muitas vezes, tendo sido salvo pelo seu time em um número incrível de ocasiões. Já contra Raikage, Sasuke no máximo teria forçado um empate contra o mesmo quando Sasuke invadiu a Conferência dos Kages. Levando em consideração que Itachi estava sim mais poderoso que Sasuke quando os dois se enfrentaram e que Sasuke ainda não possuía o seu Mangekyo Sharingan, é razoável assumir que após ter o seu Mangekyo Sharingan, Sasuke conseguiu diminuir um pouco a diferença de poder que tinha com Itachi. Assumindo que Itachi estava ainda assim mais poderoso que Sasuke com Mangekyo, acredito que a diferença não seria tão absurda do que Minato, que era mais poderoso que Killer Bee e Raikage juntos, sendo que ambos eram no mínimo do mesmo nível que Sasuke com Mangekyo. Sendo assim, devido a essa comparação de nível de poder, Minato leva vantagem. Agora a segunda situação de comparação de nível de poder se dá em Naruto clássico, quando o próprio Itachi diz que mesmo ele e Kizami juntos ainda não seriam páreo para Jiraiya. Claro, ele podia estar mentindo dado que era um espião da vila, porém é um fato que a gente tem que analisar. Já Minato é tido muitas vezes como mais poderoso que os Sanins e que seu próprio mestre Jiraiya, sendo assim mais uma vez Minato leva vantagem. Motivo número 2, seus feitos contra múltiplos shinobi. Você lembra o que aconteceu na noite em que Itachi e Obito acabaram com o clã Uchiha? Itachi precisou de ajuda para acabar com os Uchihas desprevenidos, sendo que muitos deles nem ninjas eram. Apesar de que era sim o clã mais poderoso, Itachi, além de precisar de ajuda, ainda fez um ataque surpresa contra todos. Já Minato foi dito como sendo responsável pela derrota de 1000 ninjas da Vila da Pedra, sendo que essa afirmação foi feita no episódio 349 pelo próprio Kage da vila. 1004名の忍びを投入した侵攻作戦を頓挫させたのは黄色い閃光ただ一人だったと聞く。それもまた事実じゃぜ。 Ou seja, Minato enfrentou na guerra 1000 ninjas preparados já para a batalha, não comerciantes ou famílias desavisadas, mas sim 1000 ninjas de nível mínimo de Chunin sozinho, mano. Claro, Minato poderia ter tido alguma ajuda, mas foi afirmado pelo próprio Onoki que o responsável pela derrota de seus 1000 ninjas foi sim Minato. Motivo número 3, Minato pode counterar as principais armas de Itachi, e se prepara que essa explicação vai ser longa. Itachi possui em seu arsenal seu incrível Mangekyo Sharingan, porém nem mesmo ele seria capaz contra Minato. Bora explicar por partes. Contra o Amaterasu, Minato poderia facilmente se esquivar dele, dado que mesmo o quarto Raikage, que é mais lento que Minato, foi capaz de realizar esse feito. E sem contar que Minato foi capaz de desviar até mesmo do Kamui de Obito, sendo assim Amaterasu não seria páreo para sua velocidade. Agora com relação a Tsukuyomi, esse sim poderia dar algum trabalho, porém Minato ainda poderia sim ser capaz de counterar ele. Minato tem uma experiência nível Kage, tendo enfrentado e derrotado milhares de ninja nível Jonin, que
que com certeza já utilizaram genjutsus oculares. Sendo assim, genjutsus não deveriam ser uma novidade para ele. Porém, assumindo que fossem sim uma novidade, se você levar em consideração que na luta de Madara contra o quarto Raikage, Madara teve que parar o quarto Raikage com seu Susanoo para então conseguir utilizar um genjutsu, podemos assumir que Itachi teria que fazer o mesmo, tendo que parar a velocidade de Minato por um momento para que pudesse utilizar seu genjutsu supremo. Isso por si só já seria difícil dada a velocidade de Minato, porém se considerarmos Minato em sua versão Jinchuriki, aí sim fica impossível, dado que um genjutsu não funciona em um Jinchuriki com controle da sua Biju, o que era o caso de Minato na quarta grande guerra ninja. Por último temos o tão famoso Susanoo de Itachi com a espada de Totsuka e o espelho de Iata. Caso Itachi conseguisse acertar Minato com a espada de Totsuka, realmente Minato não teria a menor chance. Porém, você se lembra que Minato é capaz de escapar até mesmo de um jutsu extremamente veloz como a Materazo? Se nem mesmo a Materazo seria capaz de encostar em Minato, é extremamente razoável assumir a premissa de que um alvo gigante como a espada de Totsuka não teria a mesma velocidade que o Materazo. E portanto não seria difícil para que Minato conseguisse desviar dela. Sério, não faz sentido algum ele ter a mesma velocidade que as chamas do Amaterasu. Sendo assim, a espada não conseguiria acertar Minato. Agora, para Minato contra-atacar o Susanoo, ele pode se valer de duas coisas: suas técnicas de selamento de alto nível, que foram capazes de selar até mesmo a raposa de 9 caudas, e também o seu modo Senin, que aumenta sua força absurdamente, tornando Minato capaz de forçar sua entrada para dentro do Susanoo com sua força gigantesca. Agora você pode estar pensando, mas e Izanami e Izanagi? Realmente, essas duas técnicas são extremamente poderosas, porém no caso de Izanagi, Danzo não foi capaz de matar nem mesmo Sasuke com um arsenal de olhos. Então por que Itachi com apenas 2 olhos poderia fazer alguma coisa contra Minato? Já Izanami, como visto na luta contra Kabuto, precisa de um bom tempo de preparo para ser ativado, sendo que Itachi precisou do suporte de Sasuke para isso. E cara, tempo é algo que não existe ao lutar contra Minato, ainda mais lutando sozinho, sendo assim a possibilidade de Izanami ficar fora de questão. Por fim, o quarto e último motivo: reserva de chakra. Minato possui uma reserva de chakra gigantesca e ainda o modo Senin. Isso sem contar que, se levarmos em consideração o seu modo Kyuubi, o que na verdade nem é necessário, aí sim a reserva dele fica assustadoramente gigantesca. Já Itachi, apesar de muito poderoso, não tem uma reserva de chakra tão grande assim e nem tanta estamina. Sendo assim, caso tivesse que utilizar muito seu Mangekyo, ele não conseguiria aguentar a luta por muito tempo. Dessa forma, caso a luta se prolongasse um pouco, Minato teria ainda mais vantagem sobre Itachi. Só pra lembrar, Itachi é realmente muito poderoso e caso Minato fosse pego em técnicas como Tsukuyomi, realmente Itachi teria a vantagem na luta. Porém, dado todos os motivos explicados até então, eu acredito realmente que Minato é sim mais poderoso. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Discorda do resultado? Deixa aí nos comentários. Tentei explicar bem meu ponto de vista, mas você pode ter argumentos que façam sentido a favor de Itachi e possam fazer reverter essa luta. Então deixa aí nos comentários, quem sabe eu não faço uma segunda batalha entre os dois. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.